Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do RBTech. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu quero esclarecer uma dúvida que bastante gente tem relacionada a water coolers. Na verdade é em relação à instalação dos fãs no radiador de um water cooler. Qual a melhor maneira de se instalar ele, a melhor direção, digamos assim, de se colocar o fã no radiador? É como exaustor, é como ventilador, é fazer um sistema com duplo fã? Então, para responder essa pergunta, eu fiz testes utilizando um water cooler Corsair H60. Tem unboxing desse water cooler no canal do RBTech no YouTube, se você quiser ver mais detalhes pode procurar lá. E eu fiz esses testes utilizando então três setups diferentes de fãs no radiador desse water cooler. Eu não utilizei o fã original do water cooler porque para fazer o sistema de duplo fã é interessante você ter dois fãs com o mesmo fluxo de ar, do mesmo fabricante, dois fãs idênticos. Por isso eu utilizei dois fãs da Cooler Master série Extra Flow. Tem unboxing desses fãs no canal do RBTech também, se você quiser ver melhor um pouquinho sobre esses produtos. E eu acabei não utilizando então o fã original do Corsair H60. Bom, o primeiro teste que eu fiz foi o seguinte: eu instalei o fã como exaustor na traseira do gabinete e prendi o radiador do water cooler em cima desse fã. Então eu só tinha um exaustor jogando ar para fora do gabinete. O segundo teste que eu fiz foi o inverso: eu prendi o radiador na traseira do gabinete e fixei o fã em cima dele como ventilador, então fazendo o ar passar por dentro do radiador e sair do gabinete, então funcionando o fã como um ventilador. E o terceiro e último teste então foi o sistema chamado de push and pull ou duplo fã, que é onde você tem um fã na traseira do gabinete funcionando como exaustor, um fã em cima do radiador funcionando como ventilador, e esses dois fãs dão a direção do fluxo de ar de dentro para fora. Então você tem um ventilador e um exaustor, tendo assim um fluxo de ar mais forte um pouco em cima desse radiador. Para que esses testes simulassem uma situação um pouco mais real, ao invés de jogar um game ou renderizar um vídeo que eu poderia fazer, por exemplo, eu utilizei o Prime 95 para estressar o CPU e fazer ele assim aumentar o consumo de recursos de CPU e, em consequência, a temperatura também. Eu utilizei essa metodologia porque eu fiz várias comparações entre rodar um game, renderizar um vídeo, fazer tarefas pesadas na máquina e rodar o Prime 95. E a temperatura sempre foi muito semelhante entre todas as tarefas, por isso que eu adotei o Prime 95 e eu fiz testes de aproximadamente 15 minutos em cada um dos setups do water cooler. A partir de agora, então, eu vou colocar na tela as imagens do teste que eu fiz. Eu utilizei o HW Monitor para tirar a temperatura, eu vou utilizar o sensor do próprio processador como base. Estava rodando também o CPU-Z para ver como estava o comportamento do processador e o gerenciador de tarefas do próprio Windows para mostrar que todos os núcleos do processador estavam sendo usados em 100% no momento do teste. Nessa primeira imagem, então, você pode ver que a temperatura do processador atingiu um pico de 56 graus, lembrando que esse formato é o fã funcionando como exaustor. Atingiu um pico de 56 graus e estabilizou em 55, isso utilizando o sensor do próprio processador. Já na segunda imagem que eu estou mostrando agora, você pode ver o setup com o fã funcionando como ventilador e o resultado foi idêntico, foi exatamente o mesmo, não teve diferença de temperaturas entre o exaustor e o ventilador. Então ele atingiu um pico de 56, estabilizou também na faixa dos 55 graus e por aí ele ficou o tempo todo durante o teste. A gente pode concluir então que com base nesse teste, indiferente se você instalar o fã como ventilador ou como exaustor, você vai ter a mesma performance térmica. Isso no teste que eu fiz, lembrando que esse teste pode sofrer variações de acordo com outras questões que possam influenciar nesse teste. Eu fiz todos os testes, um em sequência, um após o outro. A temperatura ambiente era de aproximadamente 20 graus quando eu rodei esses testes que eu estou mostrando para vocês agora. E agora você está vendo aí na tela a imagem do terceiro teste, que é o sistema dual fan ou push and pull, que você instala um fã como ventilador e outro como exaustor. Aqui sim nós tivemos uma melhora na temperatura, não é nada absurdo, mas ele atingiu um pico de 52 graus e estabilizou em 50 graus depois. Então a gente tem aí basicamente 6, 7 graus de diferença utilizando um segundo fã do que utilizando somente um, conforme nos dois exemplos anteriores que eu já mostrei. E este então foi o nosso teste de hoje. Eu sei que não é um teste 100% confiável, digamos assim, por não seguir critérios rigorosos e padrões de qualidade como muitos testes que você encontra na internet. Mas foi um teste prático, um teste que demonstra a realidade do produto em funcionamento e o resultado real que esse produto oferece dentro das situações em que ele foi testado.
Eu espero que esse teste tenha sido útil e que ajude você a decidir a melhor forma de instalar fãs no radiador do seu water cooler a partir de agora. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão que você tenha sobre esse vídeo ou sobre o nosso trabalho como um todo, sinta-se à vontade para deixar um comentário aí pra gente no nosso vídeo ou no nosso site. Para você que ainda não conhecia o RBTech e quiser acompanhar os nossos próximos vídeos, aí na tela você tem os endereços por onde você pode nos seguir. E se você já é nosso seguidor, muito obrigado pela sua audiência e eu espero todos vocês no nosso próximo vídeo.